É, Olá, alunos de sétimos anos. Espero que esteja sendo uma boa semana aí de vocês. Para mim tem sido, deu uma melhorada no clima, né? Deu uma aliviada naquele calorão que estava fazendo. Então, eu sofro bastante do calor, então quando o clima está mais ameno, meu humor melhora consideravelmente. Vamos para o tema da nossa atividade 3, tá? Que ela é uma adaptação das páginas 8 até a página 12 da apostila de vocês, que vai tratar da religião e do seu poder sobre a sociedade medieval, tá? É um tema bem interessante, que a gente vai trabalhar com um recorte de mais ou menos 1000 anos, tá? No qual essa relação entre a igreja e o governo era completamente misturada. Continuando. Então, não existia divisão entre o que era governo e o que era igreja, e não existia separação entre o que era igreja e o que era governo. De uma forma bem simples, a gente pode resumir o período da Idade Média, esse período que vai entre o século V até o século XV, de um período de domínio, né, da religião sobre a sociedade europeia. Tá. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que a gente está estudando tanto a história da Europa, né, se nós moramos no Brasil? Vocês têm que imaginar o seguinte: o Brasil, ele é um país formado por imigrantes, né, pessoas que vieram de outros lugares do mundo para morar aqui. E a principal noção civilizatória que nós temos é justamente a influência portuguesa. Então, as coisas pela qual passou Portugal, lá na Europa, elas vão influir muito no que vai se transformar o Brasil depois da sua conquista, né, do, entre aspas, descobrimento na perspectiva dos europeus, né, que já habitavam os índios, e no que o Brasil vai se transformar enquanto colônia e depois enquanto país. Então tem uma influência muito grande da sociedade europeia e do que acontecia na Europa sobre o Brasil, né, e a nossa sociedade nos dias de hoje. Lembrando sempre que o Brasil faz parte de um bloco de países que faz parte do que nós chamamos aí de países ocidentais, que são países que são influenciados diretamente pelo cristianismo, né? Pelos valores cristãos, pelos valores greco-romanos, pela filosofia, pelas ciências, assim por diante. Então é por isso que tanto a gente estuda tanto essa influência europeia nas nossas aulas de história, mesmo se tratando aí de história numa escola do Brasil, certo? Então vamos lá para a nossa atividade. Tá, mas por que a igreja tinha todo esse poder, esse papel preponderante dentro da sociedade medieval? Vocês têm que imaginar o seguinte: imagina um cronômetro que está numa contagem regressiva. Era assim que as pessoas viam a vida durante o período medieval. Na opinião delas, a vida terrena, isso é, o estar vivo, nada mais era do que uma espécie de teste para saber quem estaria apto a ir para o céu ou para o inferno. Era uma sociedade, então, dominada pelo plano espiritual, certo? As pessoas, em geral, elas acreditavam na concepção de ir para o céu se fazem coisas boas e de ir para o inferno se fazem coisas ruins. E com o passar do tempo, justamente por conta dessa influência do plano espiritual, a igreja vai acabar agregando posição e poderes no plano material. E eu vou explicar isso para vocês. Imagina o seguinte: imagina uma pessoa, um nobre, por exemplo, que tinha lá o seu castelo, o seu feudo, tinha lutado muitas guerras, tinha conseguido conquistar muitos territórios. A gente falou sobre isso nas duas primeiras aulas.
E era uma sociedade onde eu já falei para vocês, essa coisa de ir para o céu ou ir para o inferno estava muito presente. Então, o que o nobre começava a pensar conforme ele ia envelhecendo? Ele falava, olha, cara, se eu não tomar cuidado, eu vou acabar indo para o inferno. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a doar pedaços de terra, feudos inteiros para a igreja, como uma forma de, entre aspas, comprar um espaço no céu. E é isso que trata o nosso segundo parágrafo. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal. Foi acumulando bens móveis e imóveis por meio de doações feitas por ricos que se convertiam e por alguns imperadores. Então, o pessoal estava com medo de ir para o inferno e por conta disso eles faziam grandes doações de terra e de dinheiro para a igreja. Então a igreja ela vai passar a dominar não apenas esse intermédio entre o homem e Deus, ou entre os homens e o céu e o inferno. Ela vai passar também a dominar uma grande quantidade de terras, de feudos e mesmo de exércitos conforme vão passando o tempo. Tá? No mundo feudal em que a sociedade se organizava numa base militar, lembra disso, aquela sociedade que está sempre em conflito, né? E onde as maiores qualidades para as classes dirigentes eram virtudes guerreiras, lembra que isso daqui era uma coisa que eles trouxeram dos povos germânicos, a grande função da igreja foi lutar para preservar a ordem e a paz, e instituiu a trégua de Deus, ou seja, a proibição de lutar, de combater, né, durante certos dias do mês e nas datas religiosas. Isso aqui, gente, vai casar com um assunto que inclusive nós já discutimos em algumas aulas passadas, que foram as cruzadas. Lembra que as cruzadas foram aquelas expedições militares lideradas pelos cristãos, né, que saíram da Europa com o objetivo de reconquistar Jerusalém, que era uma cidade que ficava no Oriente Médio, aliás, que fica no Oriente Médio e tinha sido conquistada pelos muçulmanos, um pessoal de uma outra religião, certo? E o que a igreja vai fazer? Ela vai organizar as pessoas cristãs para que elas parem de lutar entre si. Ela vai direcionar essas virtudes guerreiras que eles estão trazendo dos povos germânicos durante aquele processo de mistura cultural e vão direcionar contra os inimigos da fé, isso é, contra os muçulmanos. Então, as cruzadas, elas nada mais são do que uma forma de evitar que as guerras elas aconteçam na Europa, né? E eles vão direcionar ela contra um inimigo em comum, um inimigo que todos eles podem aí odiar sem qualquer tipo de restrição, porque era um inimigo de uma outra religião, certo? Que eram os muçulmanos. Além disso, a igreja medieval também tinha uma função de administração da justiça, isso é, quando uma pessoa fazia uma coisa errada, eles recorriam ao padre ou a um bispo para fazer os julgamentos, como os nossos juízes fazem hoje, e ela julgava baseada no direito canônico, que é base de muitas das nossas leis nos dias de hoje, porque a gente tem uma igreja. Mas o que eu quero que vocês guardem dessa aula é justamente esse último trecho aqui. No período medieval, a fé era a força dominante, tá? Era aquilo de mais importante, ela inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana. Então tudo que as pessoas faziam estava ligado à fé, à religião. Os padrões éticos eram exclusivamente cristãos. E o medo do castigo após a morte que regulava a conduta. Então, a pessoa ela não fazia o certo ou errado por ser certo ou errado. Ela tinha medo do castigo, ela tinha medo de ir para o inferno. E por isso, ela tentava, de certa forma, seguir o que a igreja estava pautando. Tá? O inferno e seus tormentos agiam sobre a imaginação medieval e seus medos impediam o homem de pecar. Ou, em alguns casos, o homem pecava e aí tentava se redimir. Tá? E essa tentativa de redenção é o que vai fazer com que a igreja se transforme numa grande acumuladora de bens, como a gente falou anteriormente. A igreja ela vai ficar muito rica e muito poderosa. Toda essa riqueza e poder da igreja vão servir de base para a reforma protestante, que vai ser desencadeada aí por Martinho Lutero. É a partir de Martinho Lutero que vão criar as igrejas evangélicas. Tá? O Lutero ele vai ficar enfurecido com esse acúmulo de riqueza que a igreja católica está tendo, certo?
e vai liderar aí uma espécie de revolução dentro da igreja. Essa revolução ela vai se deleitar numa série de guerras, a principal delas a Guerra dos 30 Anos, mas é a partir dela que vai haver a separação entre a Igreja Católica em duas igrejas a partir daí, a Igreja Católica e a Igreja Luterana. A partir daí, a Igreja Luterana ela vai se dividir em várias outras igrejas que são mães de todas as igrejas evangélicas que nós temos hoje. A gente pode destacar a presbiteriana, a anglicana, a pentecostal e assim por diante. Para encerrar, a gente tem aqui as nossas atividades, né? Aqui na atividade número 1 é uma atividade muito simples, vocês vão tirar de letra. Vocês vão apenas ler o texto e assistindo a nossa videoaula e vão responder. Por que a igreja era considerada a instituição mais poderosa da Idade Média? Qual era a importância da fé no período medieval? O que impedia os homens de pecar? E como se organizava a sociedade medieval? Lembra sempre que a sociedade medieval era organizada em forma de pirâmide. Lá em cima estavam os nobres, no meio estava a igreja e lá embaixo estavam os servos, o pessoal que trabalhava. A gente já tratou disso, gente. Lembra lá na apostila do mês passado. Aqui a questão 2. Analisando o poder da fé no período medieval e comparando com os dias de hoje, podemos concluir que a fé dos homens aumentou ou diminuiu. Por quê? Então vocês vão analisar como os homens encaravam. 2, vocês vão analisar. Vocês vão pegar como os homens encaravam a questão da religião no período da Idade Média, né? A relação da fé com a sua sociedade e como eles encaram nos dias de hoje. E vão fazer uma comparação. E aí vocês vão dizer para mim se aumentou ou diminuiu e por que isso aconteceu, tá? Lembra sempre de justificar a opinião de vocês. Aqui na questão 3, vocês vão elaborar uma pesquisa, e aí pode ser usando tanto a internet ou livros, sobre as ordens de cavalaria. As ordens de cavalaria nada mais serão do que uma espécie de braço militar da igreja, tá? Isso é, eles vão atuar como uma espécie tanto de polícia religiosa, quanto como um exército propriamente dito. Nas cruzadas, a presença das ordens de cavalaria vai ser muito importante para a manutenção dos territórios que a igreja vai conquistar. Tá? A gente pode destacar aí a Ordem dos Cavaleiros Templários, que é a mais importante delas, os Cavaleiros Teutônicos, os Cavaleiros Hospitalários, e por isso que o hospital leva esse nome, por conta dos hospitalários que tinham aí a obrigação de cuidar dos doentes, enfim. Tem várias ordens de cavalaria, eu queria que vocês pesquisassem sobre elas, tá? Tivesse uma noção básica do que a gente tá quando a gente está tratando desse assunto. Por último, tem aí atividade 4, que é para vocês pintarem essa igrejinha que está aqui selecionada na atividade para vocês fazerem, tá bom? Então é isso nessa semana, bons estudos!